Boa noite! Tudo bem, gente? Gente, hoje nós vamos fazer a live de conscientização a respeito da descalculia. Oi, Jô, tudo bem? Então, nós vamos fazer aqui um breve resumo. Tá muito escura a imagem? Me fala aí. Poderia me responder? Bom, aí que eu estava dizendo, nós vamos fazer um breve resumo sobre a descalculia, sobre algumas coisas, algumas pontuações. Desde quando eu fiz a conferência daquele dia, nossa página da descalculia aqui cresceu bastante, chegaram mais de 150 pessoas. Então, assim, constantemente estou recebendo mensagens a respeito de... Ah, que bom, então. Estou recebendo mensagens a respeito de indicações de livros, perguntas, pessoas que têm acham que tem a descalculia. Então, começou o pingo. Então, assim, elas têm entrado em contato comigo. Então, o que acontece? É sempre bom a gente estar renovando. Inclusive, daquela época pra cá, eu descobri algumas coisas que até então eu não sabia, porque quando a gente está mexendo com essas coisas de Instagram, nós acabamos estudando para isso, nós acabamos nos aprimorando mais a respeito do assunto e estudando especificamente. Com isso a gente acaba descobrindo novas coisas, né? Bom, o intuito da live é que ela fique salva para atingir mais pessoas. Então, primeiramente eu queria indicar, como sempre, o melhor livro que eu encontrei a respeito da descalculia até o momento, porque quem sabe futuramente eu escreva o meu, porque ainda assim, esse livro aqui, que eu já mostrei em outras lives, já coloquei como indicação no feed, ele é da Jussara Bernardini, tá bom? Não encontrei rede social dela, já procurei, achei no YouTube pequenos vídeos, mas não encontrei nem Facebook e nem Instagram da autora do livro, tá bom? Então, o que acontece? Então, esse livro aqui, ele tem uma linguagem boa de se entender. Porém, ainda assim, acho que está uma linguagem um pouquinho pesada. Porque a maioria dos livros que são sobre descalculia, eles são muito técnicos e eles acabam cansando, porque eles trazem muita informação médica, muita informação que às vezes uma pessoa que não é da área da medicina fica com dificuldade de compreender, tá? Então, esse daqui é o que eu achei com a linguagem melhor. Só que eu tô começando a pensar seriamente em escrever o meu, quem sabe? Terá uma linguagem mais objetiva, mais clara, que as pessoas possam utilizar para poder estar estudando a respeito do assunto. Gente, eu fui convidada por uma menina aqui do Instagram, lá da faculdade acho que é Federal da Paraíba, para poder fazer uma entrevista sobre a descalculia para a monografia dela. Então, assim, o Instagram, ele tá crescendo, ele tá alcançando pessoas de outros estados. A Jo, por exemplo, que tá aí na live, ela é de São Paulo, não é isso, Jo? Você é de São Paulo, né? Você é de São Paulo? Acho que ela é de São Paulo, se eu não me engano, que ela tinha me dito. E a gente é amiga, a gente se fala sempre se fala pelo WhatsApp. Então o Instagram, ele tem me proporcionado conhecer pessoas. Isso. A conhecer pessoas, a estreitar relacionamento com as pessoas aqui do meu Instagram. Então, gente, vamos lá? Vamos fazer... entrar direto ao assunto? Bom, vamos lá. O que é descalculia? Retomando, o que seria a descalculia? Gente, a descalculia, ela é um transtorno específico da aprendizagem matemática. Nossa, eu tô com vento aqui, tá vendo? Acabou tudo pra minha cara, por isso que eu não paro de me coçar. Vamos lá. A descalculia, ela é um transtorno específico da aprendizagem, tá? Existem transtornos que são do desenvolvimento e existem os transtornos específicos da aprendizagem, tá bom? Bom, vamos retomar. O que seria um transtorno específico da aprendizagem? Existe uma diferença. Eu preciso que você entenda primeiro o que é um transtorno específico da aprendizagem antes de eu te falar o que é a descalculia, porque talvez você fique com alguma dúvida, talvez você fique com algum questionamento sobre isso. Então vamos lá.
Gente, transtorno específico da aprendizagem são problemas neurais que acontecem no nosso cérebro. O nosso cérebro, ele é composto de neurônios, no qual esses neurônios fazem sinapses umas com as outras. Ou seja, comunicações, tá bom? Existem comunicações. Então, para que o aprendizado ele perpetue, um neurônio fala com o outro e, com isso, esse neurônio envia informação para o outro. E através dessa comunicação, ocorre o aprendizado, ocorre qualquer tipo de coisa que aconteça no nosso organismo. Os neurônios, eles são responsáveis, tá? Até mesmo o comando de levantar um braço, levantar uma perna, falar, e dentre outras atividades, há uma comunicação neural para que isso aconteça, tá bom? Então, a descalculia, ela é um transtorno específico relacionado à matemática, tá? Então, o que acontece? Há um probleminha nessas comunicações. Essas comunicações estão tendo um problema, estão tendo uma falha de comunicação, tá bom? É como se houvesse um curto. E se fosse ligarmos por fiozinhos, como eu disse lá na conferência da outra vez que eu fiz, se formos ligássemos, isso é exemplo, tá, gente? Porque não é ligado por fiozinho nenhum, são comunicações químicas ou orgânicas que acontecem no nosso cérebro e que causam essa comunicação, tá? E que geram essa comunicação. Então, é como se houvesse algo atrapalhando no meio do caminho. É como se, por exemplo, eu tenho este livro e eu preciso entregar para esse neurônio aqui. Existe no meio do caminho algum problema, alguma barreira, alguma coisa que está impedindo dessa informação chegar para esse lado de cá. Às vezes, por intervenções, a informação consegue chegar até aqui, mas ela tem que fazer um outro caminho para chegar até o outro neurônio para conseguir a informação. Mas o que acontece é que um transtorno específico de aprendizagem, ele vai atingir áreas no nosso cérebro, tá bom? Existem estudos que relacionam a parte matemática do nosso cérebro como a parte esquerda. E também tem estudos que vai falar do lobo parietal e do sulco intraparietal. Eu estive recentemente descobrindo algumas coisas a respeito desse sulco intraparietal. Eu estou atrás de um neurologista para fazer uma live comigo. Como eu disse, eu estava com uma menina, mas enfim, até hoje eu não consegui, porque ela tem época de apresentação de monografia de mestrado, enfim. Aí agora eu estou com um outro grupo, que é o Instagram deles é o Neuroeduca. Eles não são especialistas em aprendizagem, porém ela me explicou uma série de coisas que eu vou estar falando aqui pra vocês, tá? Primeiro que ela me explicou que esse sulco, ele na verdade é um espaçozinho no nosso cérebro e ele é composto por uma massa cinzenta, tá? Então, na verdade, ele não é uma massa do nosso cérebro, ele é um espaço que é composto dentro desse espaço, né? É uma divisão que tem, tá? Eu vou colocar a figurinha, até ela me enviou a figurinha aqui no meu direct, eu vou postar essa figurinha pra vocês amanhã, desse espaço onde ocorre ali. Aí, essa menina, ela não é especialista em aprendizagem, mas ela é uma neurologista. E ela me explicou o seguinte: Sara, eu não sei exatamente te afirmar se exatamente esse pedaço, ele realmente ele é específico da aprendizagem matemática. Só que há muitos estudos que correlacionam esse espaço como comunicações que ocorrem ali, associando a aprendizagem matemática, inclusive a aprendizagem básica da matemática, tá bom? Então, vocês têm que ficar ligados nisso daí. O sulco intraparietal não é uma parte, podemos dizer assim, não é um pedacinho de massa cefálica. Ele é um local de divisão onde ocorrem ali comunicações neurais, tá bom? Então, assim, concluindo, existem esses estudos e que indicam esses locais no nosso cérebro de comunicações matemáticas, e quando a pessoa tem descalculia, ela pode ocorrer falhas nessa comunicação e gerar problemas na hora da aprendizagem, tá bom? São problemas na hora da aprendizagem que você vai ver mediante ao apresentar
O problema para essa criança, para esse aluno, ele vai manifestar comportamentos na hora da aprendizagem que vai dificultar que ele perpetue o aprendizado, que vai dificultar que ele consiga assimilar quando você for comparar o aprendizado dele com uma criança que não tem nada, nenhum laudo, tá? Isso, Ju, exatamente, a falha. Então, o que acontece? Só que esse transtorno específico da aprendizagem, ele é muitas das vezes confundido com uma dificuldade de aprendizagem. Eu até fiz uma postagem há um tempo atrás que existem inúmeros problemas quanto a isso. Quando você vai consultar a literatura da descalculia, existem erros gritantes a respeito disso, porque a descalculia não é uma dificuldade de aprendizagem. Eu falo isso constantemente, não é. Tá bom? As pessoas associavam pela falta de informação antigamente, e tem trabalhos acadêmicos dizendo que descalculia é dificuldade de aprendizagem, e ela não é. Ela é um transtorno de aprendizagem. Mas por que ela não é? Porque uma dificuldade de aprendizagem, ela é gerada pelo meio que a criança está, por problemas que possam estar acontecendo a ela, a família, ou mesmo a escola, a didática de um professor, enfim, N situações, tá? Escola, quando eu digo, se a escola for confessional, se a escola, ela de repente estiver sucateada, ou seja, precária, numa situação precária, essa criança pode desenvolver uma dificuldade de aprendizagem. Só que isso é diferente de um transtorno de aprendizagem. Porque para ser um transtorno de aprendizagem, ela precisa ter uma oferta de ensino adequada. Ela vai de repente ter ali a oferta. Isso aí, a dinâmica. Isso aí, muito bem. Então, a oferta de ensino dela vai estar ok. De repente, quando a criança tem um transtorno de aprendizagem, ela não vai ter nenhum problema familiar, ela não vai apresentar nenhum problema em si relacionado ao meio que ela vive. Às vezes vai estar tudo bem, mas ainda assim os pais vão ofertar, de repente, professores particulares, todo o aparato possível, e de repente essa criança ainda terá uma dificuldade de aprendizagem. A gente precisa entender que o transtorno específico da aprendizagem, ele ainda está sendo estudado, ele ainda está sendo muito pesquisado. Não existe um exame específico para poder você descobrir se é descalculia ou não. Então, enquanto a ciência não avança, os estudos que nós temos é que um transtorno específico da aprendizagem, ele não tem, vamos falar cura, mas não é doença, tá? Um transtorno específico da aprendizagem, ele não é considerado uma doença, tá bom? Às vezes também vamos ver algumas definições em trabalhos acadêmicos relacionados, não é doença, tá bom? Então, vamos lá. Falei o que é transtorno de aprendizagem, falei a diferença dele para a dificuldade de aprendizagem. A descalculia, então, gente. A descalculia, primeiro, o termo que a gente utiliza para descalculia é discalculia, ou seja, dis quer dizer mal. Ele é associado a calcular, ou seja, mau funcionamento na hora do cálculo, ou seja, acontece um mal na hora de ter relacionamento com a matemática, tá bom? Então, problema para calcular, tá bom? Então você vai associar, existem várias associações para esse significado, mas é basicamente isso, essa junção, tá bom? Você vai ter um problema com a matemática, ok? Então, significado etimológico da descalculia foi esse daí, tá bom? E eu tô falando muito, tá bom, né? Então, o que acontece? Vamos lá. A descalculia, ela vai ser vista na criança nos primeiros anos que ela ingressa na escola, tá? Ela pode ser associada antes, porque existem associações matemáticas que a pessoa, ela vai, os médicos até dão esses tipos de apontamento. Eu até coloquei alguns apontamentos aí de sinais que a criança tem que desenvolver dentro das suas faixas etárias. Mas, para que você consiga pontuar realmente se aquela criança tem uma descalculia ou não, segundo os estudos, é a partir dos 8 anos. Que é quando? Tem? Yara? Oi, Yara, tudo bem? Sim, a descalculia, ela está associada a quem tem dislexia, tá? Mas, muitas das vezes, quem tem a dislexia
não vai ter a descalculia. Pode acontecer também, porque a própria dislexia, ela já gera um transtorno para poder aprender algumas coisas e que acaba automaticamente dificultando o aprendizado da matemática, porque ela vai ter dificuldade com a linguagem, com a leitura de repente, e isso ela vai ter dificuldade para interpretação de problemas, para leitura e diversas outras coisas, tá? Então, algumas vezes você vai ver uma pessoa com dislexia que não tem a descalculia, tá? Mas normalmente quem tem dislexia, ele vai ter já problemas relacionados à matemática, mesmo sem ter a descalculia propriamente dita, tá bom? Vamos lá. Então, o que eu estava dizendo sobre a descalculia... Eu sou muito detalhista, tem gente que reclama, sabia? Tem gente que reclama. Às vezes eu pego aluno já maior, aí eu sou extremamente detalhista na hora de explicar. Eu não sei se vocês viram as lives que eu tava fazendo, explicando a adição, subtração, a multiplicação. Levei um tempão ali, por quê? O detalhe faz toda a diferença para quem tem problema de aprendizagem, gente. A gente não pode falar os conteúdos direto. Eu vejo muita gente ensinando, mas passa batido em coisas tão pequenas que quem tem um problema, aquilo gera um problema para entender, que era só ir mais devagar. Então, assim, é bom ser detalhista. Para ser professora de matemática é ótimo. Então, vamos lá, onde eu estava, me ajudem. Eu estava falando a respeito... Que bom, que bom. Fico feliz. Então, gente, vamos lá. A descalculia, falei a respeito do transtorno, né? Então, o seguinte, você vai precisar fazer essa observação. Então, para que esse transtorno seja realmente identificado, documentado, a pessoa com descalculia, ela vai ter que ter mais ou menos ali uns 8 anos. Porque é onde começa a dificultar a matemática escolar, tá? Porque antes disso, os conteúdos, eles acabam sendo mais fáceis. Antes de entrar na escola, ele não tem aquela obrigação de estudar daquela forma sequencial. Então, o que acontece? Passa desapercebido, de repente, o problema, sabe? Então, quando ele entra para a escola, a partir dos 8 anos, as disciplinas, elas começam a ficar mais elevadas. E, como eu disse, vou sempre repetir, porque a matemática, ela é uma disciplina sequencial. O que eu aprendo hoje, eu necessito amanhã. Ou seja, ela tem um pré-requisito. Toda matéria dentro da matemática, ela tem um pré-requisito. Por exemplo, a adição. A adição, você vai precisar saber as classes e as ordens para que você faça a adição de uma maneira exemplar. Se você for fazer uma subtração, você vai precisar saber a adição, as classes e as ordens para que você aplique ali. Se você for fazer uma multiplicação, você precisa saber a adição, tá? Porque a multiplicação são parcelas que você soma, aí você tem aquele método para que a conta fique menor. Mas se você for ver no fundo, são adições. Se você for olhar a fundo uma divisão, olha, eu tô falando de conteúdos extremamente básicos, mas cheios de pré-requisitos. Ou seja, quando o aluno tem problema nos pré-requisitos, ele vai ter problema nos conteúdos posteriores. Isso é fato, sabe? Então, o que acontece? Vamos lá. A divisão, por exemplo, o aluno vai precisar saber multiplicação, adição e subtração para poder saber fazer uma divisão, certo? Olha só quantos pré-requisitos. Então, o que eu aprendo hoje, se não estiver muito bem fundamentado na cabeça da criança, isso gera problema, tá bom? Não gera descalculia, tá? Descalculia não, gera uma dificuldade de aprendizagem. E por que a descalculia acontece? Gente, a descalculia, ela pode acontecer devido a um problema genético. De repente acontece na família, por exemplo, você que tem a sua irmã aí com dislexia, se ela tiver filhos, ela precisa ficar atenta aos filhos dela, porque os filhos dela têm grandes chances, isso não é regra, tá bom, gente? Mas tem grandes chances de terem também, porque é genético, acaba passando, né, de alguma forma genética para os filhos. Então, vamos lá.
O que acontece também, a pessoa com descalculia, gente, ela precisa correr atrás do seu laudo, tá? Visto lá. Aqui no meu Instagram está repleto de sinais que a pessoa pode ter, apresentar, tá bom? A descalculia ela é dividida em 6 tipos, tá? Alexa, practognóstica, ideognóstica, são 6 tipos, tá bom? Práxica, enfim, são vários. Cada tipo da descalculia tem aqui no meu Instagram discriminando o que cada um. É só você dar uma procuradinha. Eu vou repostar isso, porque isso é sempre bom estar postando, porque como sempre chega gente nova, né? Vai ficando lá pra baixo, lá pra baixo, lá pra baixo. Peraí. Também falei com a neuro, a Ana, da parte pode ser genética. Sim, sim. Mas, Jô, tem alguém na família que tenha problema com matemática? Que eu acho que você não tem, né? Pelo que a gente conversa sempre. Então, vamos lá. Ah, tava falando a respeito do que pode ser. Pode acontecer uma má formação, pode ter problemas durante a gravidez que gerou ali uma má formação, então existe uma má comunicação na parte da matemática. Pode acontecer N fatores. Agora, quando acontece problema que gera lesão, gente, já não é chamado de descalculia, a gente chama de acalculia. Recentemente, uma menina que teve, infelizmente, sim. Então, pode ser. A gente não tem como dizer, foi, né? Mas a gente sabe que pode ter sido gerado por causa disso mesmo. Recentemente, uma menina me procurou aqui no Instagram, ficamos conversando um tempão, e ela tava me contando a história dela. E conversa aqui, conversa de lá, que não sei o que lá. Ela falou, poxa, eu tive meningite e tal, que não sei o que. Aí eu falei assim, caramba, então você precisa ver. Realmente, porque de repente o que você tem não é uma descalculia, é uma acalculia. Porque a acalculia, ela é gerada por uma lesão. A gente sabe que a meningite, ela causa estragos, né? Quando ela se demorar, né? A gente sabe que até mata, mas ela causa sequelas. A gente sabe disso. Coloquei aquela luzinha aqui atrás de mim hoje. Deus, Jesus amado, tô toda arrepiada aqui. Que aí parece que deu luz pros meus frees. Então, gente, voltando. Então, descalculia é falha nessa comunicação. A calculia vai ser gerada por um acidente, por uma lesão, por um traumatismo craniano, por um aneurisma, por um acidente cerebral, assim, uma série de fatores. Podem acontecer diversas coisas que podem gerar isso na pessoa. Ou seja, a acalculia, ela costuma ser adquirida. A acalculia, normalmente a pessoa não nasce com a acalculia, ela adquiriu aquilo dali. Ou seja, ela nasceu e aconteceu alguma coisa ao longo da vida dela, pode ser em qualquer momento da vida dela, e que ela perde essas habilidades matemáticas. Deu para compreender essa diferença da descalculia para a acalculia? Então, tem essa diferença, tá? Vamos lá. Então, depois que nós identificamos que esse aluno tem descalculia, porque é gritante o problema com a descalculia, gente. Então, normalmente a pessoa, ela vai identificar logo. Quando a criança... Só que o que acontece? Uma coisa que tem acontecido muito. Como pessoas têm me procurado, estuda sobre a calculia. Nesse livro que eu tô te falando, compra esse livro. Esse livro aqui, acho que ele é R$25, 35, coisa desse tipo. Ele é bem profundo sobre essa parte, tá? Ele vai falando de afasia, de várias coisas assim, vários termos técnicos sobre a descalculia e a calculia. Ele é bem detalhista a respeito disso, tá? Eu acho interessante comprar esse livro. Então, o que eu tava falando? Quando a pessoa tem a descalculia, existe um sério problema no diagnóstico que eu descobri ao fazer esse Instagram. Porque até então eu não tinha noção disso. Porque o que a gente aprende quando a gente estuda sobre a descalculia é o seguinte: você precisa procurar um neurologista, é a primeira coisa. Normalmente o professor vai identificar, o pai vai identificar que está tendo algum problema. Normalmente, quando, como eu te disse, entrou na faixa etária lá dos 8 anos, o professor já vai começar a perceber alguns comportamentos nele estranhos. Então ele vai vai avisar a família pela coordenação e tudo mais. Essa família deve procurar ajuda e ela precisa ir no neurologista.
A primeira coisa, quando a gente estuda sobre a descalculia, que a gente descobre, é que a pessoa precisa de um neurologista para descartar outras possibilidades. Não existe o exame da descalculia em si, mas só que existe como maneiras de como descartar. Essa própria menina que falou sobre o suco intraparental comigo, que é uma neurologista, que é do Neuroeduca, desse Instagram que eu tô falando pra vocês, ela falou pra mim que é muito simples descartar se existe alguma outra coisa. Porque pelo eletroencefalograma consegue descobrir se tem doença, tumor, traumatismo, qualquer outra coisa assim que tem como ver pelo exame, sabe? Então, eles têm como identificar facilmente através do exame se existe uma outra coisa gerada que está causando problema ali na parte da matemática, tá? Se existe uma demência, ela falou também que às vezes acontece dessa questão da demência também. Então, o problema é que eu descobri agora, recentemente. Uma série de pessoas tem me procurado para poder falar, me pedir ajuda, perguntar como é que consegue o diagnóstico. E através de foram umas 4 pessoas, mais ou menos, que falaram comigo, que tentaram ir ao neurologista, porque sabe que o caminho pro diagnóstico é ir ao neurologista, só que não encontra neurologista que atenda adulto relacionado a esse problema com a descalculia. E conversando com essa neurologista, eu me esqueci o nome dela, não sei se é Tatiana, mas enfim, é do Neuroeduca, só vocês procurarem o Instagram do Neuroeduca. Conversando com ela, ela falou pra mim, Sara, normalmente vocês não encontram, a pessoa não encontra um neurologista especialista em transtornos da aprendizagem. Por quê? O transtorno da aprendizagem, normalmente é identificado em crianças. Isso é um problema grave. Porque antigamente nós não diagnosticávamos esses tipos de transtorno. Então, como não diagnosticava antigamente, os pais tinham aquilo dali como algo que estava ou mesmo culpa do aluno, ou que ele era desinteressado, e não entendia essa necessidade de procurar uma ajuda para poder fazer um diagnóstico dessa criança e garantir os direitos dela, porque tem direitos. Então, antigamente, não tinha essa conscientização como nós temos hoje. Com isso, não existem, foi a informação que me foi passada, que não existe neurologista que trate de adulto que entenda especificamente de transtorno de aprendizagem. Pode ser que não exista dentro do conhecimento dela e do meu, tá, gente? Por quê? Como é um transtorno específico da aprendizagem, ou seja, em alguns lugares você vai ver transtorno, descalculia do desenvolvimento, sabe? Já vou falar isso? Ou seja, porque é na parte da infância. Então você vai encontrar neuropediatras que tratem do assunto. Neuropediatras que vão falar a respeito desse assunto, sabe? Então, é aí que mora o problema, porque 4 pessoas andaram me procurando falando assim, poxa, Sara, eu até fui no neurologista, mas só que eles não atendem, não entendem da descalculia e nem quiseram ver a respeito desse assunto. Então, gente, além do problema enfrentado com a descalculia, nós estamos encontrando um problema que deveria ser um grande problema, porque pessoas com descalculia têm direitos garantidos por lei, e podem fazer concursos públicos, podem fazer Enem, ganham 1 hora de prova, ganham leitor na sua prova, ou seja, um orador para sua prova, e ganham tempo de prova e ainda podem usar... Opa, tô ficando doida já. Podem usar a calculadora, certo? Então, as pessoas com descalculia, ela tem esses direitos que elas podem requerê-los em algum momento. Só que elas precisam do diagnóstico. E, por exemplo, para o Enem, quando você precisa apresentar o seu diagnóstico, vai ter que estar lá o CRM do médico que diagnosticou. Não é qualquer médico, tá? Que vai poder estar fazendo esse diagnóstico. Peraí, deixa eu ler aqui o que ela botou. Sim. Você ficou de me enviar, né, Ju? Me envia. Não esquece, não. Vai me ajudar muito com o que eu já sei. Aí eu posso ajudar mais pessoas. Que legal. Então,
E ela tem o TDAH também, né? Que aí TDAH, TDA, eu me esqueci agora qual é o dela específico. Associado à descalculia ainda, né? Exatamente. Então, isso, né? Isso aí. Então, gente, só que assim, quando é criança, então a gente já sabe o caminho, tá? A gente já tem o caminho traçado. Quando é criança, a gente já sabe que vai num neuropediatra que é específico desses transtornos, tá? Da aprendizagem, e ele vai estar ali fazendo todos os problemas. Não tem. O direito que a pessoa com descalculia tem é que ela, quando vai fazer um concurso público, ela tem mais horas na prova, ela vai ter uma pessoa para ler. Agora, o que você precisa ver é que dependendo da escola, por exemplo, a escola que eu trabalho, ela é muito boa para alunos que têm problema da aprendizagem. Então, assim, a gente faz prova adaptada, por exemplo. Se você tiver uma criança que tem essa descalculia, ou até mesmo na faculdade, com esse laudo, você vai apresentar e o que acontece? Um neuropsicopedagogo ou um psicopedagogo, depois de você estar com esse laudo já garantindo que a pessoa realmente tem, ele vai traçar um caminho. E esse caminho que ele vai traçar vai ter que estar associado à escola. Você vai ter que entregar na escola, o professor vai ter que fazer adaptações, a família vai ter que fazer adaptações e vão precisar fazer intervenções específicas nos pontos que estão ali com problema, porque na avaliação da neuropsicopedagoga, ela vai identificar qual é o tipo de descalculia, qual é a dificuldade dela. Então, começarão a ter que se desenvolver tarefas para que aquela parte ali seja trabalhada, porque eu não sei se vocês já ouviram falar de neuroplasticidade. A neuroplasticidade é desenvolver novos neurônios, ou seja, e o nosso cérebro, a gente sabe que à medida que a gente bota ele para trabalhar de diversas maneiras, novas comunicações neurais são feitas. E como a descalculia não tem um caminho já traçado específico, assim, vamos fazer isso, não tem, a gente sabe que não tem estudando ela. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar e trabalhar de maneiras lúdicas, de maneiras divertidas e de maneiras diferenciadas, sabendo que a pessoa com a descalculia, possivelmente ela vai levar aquele problema pelo resto da sua vida. Então, o que a gente faz? Tem que desenvolver intervenções para o dia a dia. Para a pessoa com descalculia, você, por exemplo, pessoas com descalculia têm dificuldade de ver a hora no relógio assim, ó, em relógio analógico. Elas têm problema de ver esse tipo de hora, elas vão ter problema de repente para pegar um ônibus por causa do troco, elas vão ter problema na hora de ir no mercado, elas vão ter problema de ter noção com quantidade. Então depende do tipo de descalculia que aquela pessoa está apresentando, gente. Vocês conseguem entender? As intervenções, elas precisam ser pontuais. Aqui tem uma menina aqui no Instagram que ela me procurou. Ela tá com uma série de problemas, ela tá precisando trabalhar, ela não consegue trabalhar porque ela não consegue ter essa noção com dinheiro. Então, o que eu propus a ela? Como eu tenho poucos seguidores, eu ainda posso fazer alguns ajustes e algumas ajudas. Eu pedi pra ela anotar pra mim tudo que ela tem dificuldade. Gente, de repente ela vai levar aquele problema pelo resto da vida dela, inclusive porque ela já tem mais de 30 anos, pelo que eu perceber, não sei a idade dela específica. Então, por exemplo, ela precisa criar métodos. Eu tenho que, como neuropsicopedagoga, eu tenho que desenvolver e facilitar a vida dela, um meio de que ela consiga ir no mercado com a limitação dela e que ela consiga comprar as coisas e de repente não perder dinheiro e de repente ali conseguir não se sentir humilhada, porque você imagina uma pessoa com 30 anos, ela tá fazendo uma tarefa que qualquer outra pessoa tá conseguindo fazer bem e as pessoas, elas são cruéis. As pessoas são cruéis e eu tenho visto cada vez mais isso. Ela tem quantos anos, ô Yara? Ela tem quantos anos? Você tá falando... Eu tô pensando que ela é adulta. Ela é adulta? A sua irmã? Como eu estava dizendo, até ela me responder, porque a internet parece que ela demora a chegar a informação lá e demora a chegar aqui até... Senão eu perco muito tempo.
Gente, as pessoas são cruéis, as pessoas elas não têm o conhecimento que existe esse tipo de problema que a pessoa às vezes... Ah, então ela é criança. Que bom que é criança. Nossa, eu sonho que esses transtornos sejam diagnosticados ainda criança. Ah, é sua filha? Eu pensei que era sua irmã. A Jo, ela é maravilhosa com essas coisas, porque ela desenvolve muitas coisas com a filha dela para que ela consiga se desenvolver na vida. Ela colocou a filha dela para vender Avon, mesmo sem estar precisando, porque ela estava lidando com dinheiro, ela estava me contando, ela estava lidando com dinheiro, então aquilo dali era motivador para ela, porque ela estava vendendo, ganhando dinheiro, então ela estava tendo que se obrigar e se estimular. Por quê, gente? Acontece muito problema. Porque a pessoa, igual essa menina que estava conversando comigo, 30 e poucos anos. De repente, ai, que bom, Yara, que bom. Ela que é dislexia e a descalculia, você tá me falando? Então, como as pessoas elas não têm esse acesso à informação, elas são cruéis. Voltando a dizer o que eu estava dizendo. Elas são cruéis porque elas acham que, de repente, a pessoa não está fazendo atividade, não está conseguindo acertar por falta de querer, e às vezes não é isso, às vezes é um problema que ela realmente não consegue, parece que não entra na cabeça dela. Só que o problema que a gente tem que lidar ainda de não conseguir é ter que lidar com essas criaturas que não conseguem compreender que as pessoas, elas podem ter um tipo de problema. E isso acaba caindo na nossa responsabilidade, porque nós precisamos, que estamos aqui, Jo, ela está se formando, já apresentou seu TCC, Jo? Nós aqui que estamos já trabalhando com essa área, nós precisamos diagnosticar. Aí vai entrar outro problema seríssimo, que eu nem sei se eu deveria falar, mas eu vou falar. Um sério problema, porque a descalculia é um transtorno específico da matemática. E como a grande massa da população brasileira tem problema com matemática, nós temos pouquíssimos profissionais dispostos a desenvolver estratégias para esse público. Porque às vezes as próprias pessoas que estão trabalhando e lidando com esse assunto não entendem da matemática propriamente dita. Aí entra um sério problema, porque você vai ver, existem pouquíssimas pessoas falando a respeito desse assunto. E quem fala do assunto não tem coragem de entrar a fundo, normalmente, porque de repente tem um medo já da matemática, que parece que a matemática ela criou um tabu de ser a matéria, uma das matérias mais difíceis. O problema, enfim, mas enfim, você vai... E outra coisa, outro problema também é que pessoas da área da matemática não estão querendo entrar por esse lado, não querem entrar para essa linha de pesquisa, porque querem entrar por outros caminhos, enfim. Eu venho estudando a descalculia desde mais ou menos 2013, que eu já entrei em contato com esse universo da descalculia. Na faculdade mesmo, foi quando eu entrei, eu conheci extremamente pouquíssimo falado, e quando é falado é muito superficial. Então, o que acontece? Lá em 2013, eu participei de um projeto na faculdade, e eu tava falando, Jesus, 2013, participei do projeto na faculdade. Foi quando eu conheci a descalculia, porque o projeto se chamava Descalculia em Foco Colorir para Aprender. Foi com a professora Jeane Barros, da UERJ. E ela me chamou para participar desse projeto, que era na sala de recurso. Nossa, foi um divisor de águas na minha vida, porque ali ela me levou para palestrar, fazer mini curso, enfim. Me colocou no fogo uma vez para mim poder fazer uma palestra. Na época eu estava fazendo graduação, ela me colocou para dar palestra para pessoas que estavam já no mestrado, e era Seduce, foi o nome do evento, que foi na UERJ. E o tema dele era sobre essas áreas de educação especial, enfim. E ela me colocou para palestrar. Então eu já estou em contato com a descalculia desde 2013. Parei um pouco lá pro ano de 2017, entre 2017 e o ano de 2019, foi quando eu parei de ficar estudando muito a respeito desse assunto. Tinha terminado a faculdade, fui fazer
trabalhar, né? Tive que trabalhar, fazer minhas coisas, enfim, desconectei um pouco desse universo. E quando passou um tempo, eu senti a necessidade de criar esse Instagram a respeito desse assunto, porque quando eu sempre conversava com alguém, as pessoas falavam, caraca, você entende sobre o assunto. E eu comecei a ver a necessidade de alguém se posicionar no Instagram. E assim, gente, a gente pega o YouTube pra ver sobre o assunto, o que tem de gente falando definição errada, o que tem de gente falando, assim, uma coisinha, sabe? Você não encontra gente falando. Então, já que Deus me deu esse conteúdo, é bom que eu divida com vocês, né? Porque eu entendo que foi Deus que fez isso tudo. Os únicos que têm uma abordagem, pra mim, ao meu ver, sobre a descalculia excelente, é o Neurosaber. Porque no início, quando eu comecei a estudar, foi através de um vídeo do Dr. Clay, que ele foi exemplar, tá? Só que eu tenho entrado por esse caminho da parte adulta, tá? Eu penso em desenvolver projetos a respeito desse assunto. Eu tenho muitos projetos a respeito desse assunto da descalculia. Eu preciso terminar minha especialização, porque eu ainda preciso terminar ela, né? E a Giovana, fala mesmo, menina. Aí depois eu me falando até demais. Neurosaber é muito bom. Só que o Neurosaber, ele não é de uma coisa só. Eles falam de diversos transtornos, de tudo. Eles falam de autismo, eles falam de tudo. Inclusive, é maravilhoso. Eles são maravilhosos. Uma coisa que com eles a gente vê é que eles tratam isso aí. É Antônio mesmo seu nome? Exatamente, existem pouquíssimas pesquisas acadêmicas. Ou quando você vai ler, estão com erro, ou quando você vai ler, elas estão pouquíssimo aprofundadas. Você vai ver ali, normalmente foi uma pesquisa de campo, você não vê muito conteúdo, sabe? Foi o Dr. Clay, que legal, você é de... Eles são de Curitiba, é isso? Do Sul, né? Eu achava que eles eram de São Paulo. Na minha cabeça, cismei que eles eram de São Paulo por um tempo, mas não. Eles são lá do Sul, se eu não me engano. Então você é do Sul, Yara. Então, o Dr. Clay, ele é maravilhoso. Eu gosto muito dele. Eu gosto muito das palestras dele, dos vídeos dele. Então, a única coisa que o Neurosaber, pra mim, tá dando mole é a respeito Arapongas. Arapongas fica onde, gente? Que eles não tratam a respeito da parte adulta, porque ele é um neuropediatra. Ele é um neuropediatra e a sua esposa, ela é uma professora. E então, eles fizeram a dupla perfeita e estão trabalhando a respeito desse assunto. Estão fazendo um trabalho exemplar, enfim. Mas, fora eles, todos os vídeos são assim... Você vai lá e encontra, tá associando descalculia com dificuldade de aprendizagem. É um sério problema, gente. É um sério problema. E eu já diferenciei aqui. Show de bola. Antonelli. Ô, Antonelli, então vamos movimentar aqui nesse meio da matemática para falar sobre esse assunto, porque precisa de gente da área para falar desse assunto. Junta aqui comigo e vamos nessa. Já terminou a faculdade? Você é de onde, Antonelli? Gente, vamos lá. Continuando, que senão, né, a gente não termina. Vamos lá. Falei de quando você faz essa identificação. Já falei pra vocês aqui no meu Instagram. Essa live já vai ficar imensa, né? Mas aqui no meu Instagram você vai encontrar sinais relacionados até mesmo à idade, porque as idades, as crianças, elas vão precisar fazer determinados tipo de coisas dentro da matemática. Aqui no meu Instagram você vai encontrar uma série de dicas para que você verifique se dentro da idade dela ela está fazendo... Ai, a Ju é demais. Ela está fazendo... está tendo o aprendizado da forma adequada, tá bom? Visto que não está tendo esse aprendizado da forma adequada, o
porque os sinais são inúmeros. A criança vai ver um número, vai escrever um número espelhado. A criança ela não vai conseguir, de repente, contextualizar um problema. Mas aí tudo vai precisar passar por um caminho. O caminho é, quando é criança, vai para o neuropediatra, vai descartar as possibilidades desse aluno ter alguma coisa ou não, tá bom? Depois que for para o neuropediatra, ele vai encaminhar para uma equipe. Quem é essa equipe, gente? Em alguns lugares, Maringá, Paraná. Ai, que legal! Parabéns! Então vamos lá. O que eu estava dizendo, gente? Já me perdi. Falo demais, eu mudo do assunto, leio um negócio, e já viu, né? Então, foi pro neurologista, existe uma equipe interdisciplinar. Essa equipe, tá? Vocês vão precisar levar essa criança. Só que existe um outro fator problemático nesse ponto. Essas equipes acabam custando caríssimo. Então, precisamos urgentemente ter meios de que essas famílias que não têm a condição financeira de arcar com esses profissionais, porque o psicólogo, que é dois termos, tá? Ué, Jô, tu não é de São Paulo, não? Jura? Gente, eu tô cismando que todo mundo é de São Paulo. Vamos lá. O psicólogo, a gente sabe que nas faculdades que estão tendo essa oferta essa oferta de ensino, né? Eles oferecem treinamento para os alunos, então eles acabam fazendo um atendimento gratuito, tá? Só que a fono é mais difícil você encontrar esse atendimento gratuito, mas você até encontra. Agora, o neuro e a neuropsicopedagoga também, porque vai precisar de um acompanhamento, tá? Gente, tô ficando doida mesmo. Então, voltando, vai precisar desse acompanhamento. Então entra esse fator que é o custo que é manter essa equipe multidisciplinar, porque não é barato, tá? Eu não sei se a maioria dos planos de saúde vão ter aí esses profissionais inclusos, que seria a fono. Eu acredito que poucos vão cobrir esse tipo de atendimento, porque até mesmo para psicólogo a gente sabe que fica um pouquinho mais difícil do plano cobrir. Mas enfim, o caminho é neurologista, descartou outras possibilidades, ele encaminha esse aluno, aí vai passar por uma fono, tá? Para poder ver se tem um problema com a linguagem, para poder ver ali todos os pontos direitinho da linguagem, para ver se tá tudo ok, tá? E ela mesmo, se identificar algum problema, ela vai também fazer intervenções dentro da sua área. Passou pela fono, em conjunto, passará por um neuropsicopedagogo, tá bom? E pode passar, e pra mim deve passar pelo psicólogo. Exatamente, a Jo está falando aí. Deve passar por esse psicólogo, gente, porque a descalculia, ela gera uma baixa autoestima no aluno. O aluno, ele vai ter baixa autoestima em estudar matemática, ele vai ter baixa autoestima no meio que ele está, porque ele vai precisar às vezes fazer coisas, como eu disse, e até ir ao mercado. Sim, exatamente, Antonelli, você está certíssima. É necessário, mas sabe que só vai acontecer quando pessoas começarem a dar atenção devida para o assunto. Porque enquanto continuar desse jeito, as pesquisas, elas estão todas ultrapassadas, existem pouquíssimas pesquisas sobre a descalculia atualizadas e existem pouquíssimas pessoas falando desse assunto. Enquanto não houver profissionais, principalmente da matemática, posicionados, ninguém vai fazer nada. Ninguém vai fazer nada, sabe? Então, o governo, ele precisa sim entrar, de repente, criar sistemas educacionais, clínicas, eu não sei, criar métodos de intervenções para esses alunos. Sim, é necessário, porque crianças com autismo nós vamos encontrar, vamos verificar que o governo já está bem avançado nisso, mas relacionados a esses tipos de transtorno de aprendizagem, nós vamos ver que existem poucos recursos,
que são gratuitos para pessoas que não têm uma condição de arcar com esses custos. Então, voltando, foi neurologista e faz aquele caminho todo. Sim, exatamente. Então vai precisar fazer aquele caminho todo para poder achar a intervenção correta, tá bom? Oi, Natália! Mais tarde eu vou entrar na sua live, hein? Olha, gente, a Natália tá fazendo uma live maravilhosa sobre o Espírito Santo, para quem é cristão, para quem gosta. Tá maravilhoso. Tá acabando, né? Acho que é o último dia. O último dia hoje, Natália? Fala aí pra gente. Mas aí, terminando o que eu tava dizendo, esse aluno ele vai precisar passar por essa equipe multidisciplinar e vai precisar de intervenções. E essas intervenções não é somente na escola. Não é somente na escola. Essas intervenções, elas precisam ser na vida. Isso precisa ser claro. Essas intervenções vão precisar ser pra vida. Essa pessoa vai precisar estar ficando salva. Último dia, tá bom, pode deixar. Vou entrar lá mais tarde. Então, porque essa pessoa precisa conseguir trabalhar, essa pessoa precisa conseguir sair de casa, pegar um ônibus e saber que... Tudo bem que hoje em dia, não sei no estado de vocês, mas aqui no Rio a gente tem o Rio Card, né? Aí é só encostar o Rio Card, fica até mais fácil. Eu vi também que pessoas com descalculia, para facilitar a vida, normalmente para não ter que ficar lidando com essa questão do troco, é bom ter um cartão. E em vez de ficar lidando com o dinheiro na mão... Tá bom. Natália também é professora, gente. Então, essas pessoas com descalculia, em vez de ficar lidando com dinheiro, e quando o grau dela é muito elevado, elas usam o cartão de débito ou crédito, porque aí não precisa ficar verificando se o dinheiro tá certinho, e passando por aquele constrangimento de não conseguir contar, sabe? Que aquilo dali causa uma ansiedade. E principalmente quando nós estamos em situações de pressão, nós tendemos a ficar nervosos e não conseguir executar, às vezes, uma tarefa que a gente está acostumado a fazer, ou mesmo uma tarefa simples. Uma tarefa simples, às vezes, até nós mesmos, que não temos um problema específico da aprendizagem, às vezes a gente trava em alguma situação por causa do nervosismo. Então, imagina a pessoa que tem descalculia. Então, são coisas que uma pessoa ela pode estar fazendo adaptação na vida dela. Então, esse neuropsicopedagogo tem que fazer esse tipo de adaptação também. Não é só tentar ajudar e fazer a matemática entrar dentro da cabeça da pessoa, que às vezes vai ser difícil que isso aconteça, tá? Então, pontuações. Tanto para rotina escolar e como para rotina diária também. Uma outra coisa, as pessoas com descalculia, como eu disse, elas têm dificuldade de ver hora, se não for aqueles relógios digitais. Então, para que ficar insistindo em usar o relógio analógico? É só usar o relógio digital, ainda mais agora, aproveitar essa moda que tá aí, daqueles Apple Watch, ou então aqueles outros que não precisa ser da Apple, mas que só apertar o botãozinho e já vê a hora. Só que tem umas pessoas que têm descalculia que elas vão ver, que elas têm até problema de verificação numérica, né? Elas têm esse problema para poder fazer essa associação numérica e ter noção do espaço de tempo. Essa menina que estava falando comigo, essa que é mais velha, né? Porque foi uma série de pessoas que falou comigo a respeito disso. Teve um dia que ela estava desesperada, porque essas pessoas que estão tendo esse tipo de problema estão acabando virando minhas amigas, né? Aí elas vão, me mandam mensagem e tudo mais. O filho dela estava doente. Olha que problema sério que essa menina tá passando. O filho dela tava doente, ele precisou ser internado porque ele tava com, acho que, infecção urinária. E ela tinha dado remédio pra ele por causa da febre. E a médica falou pra ela, você deu remédio pra ele que horas? Ela não consegue ver a passagem do tempo. Então, o que o neuropsicopedagogo ou um psicopedagogo vai fazer? Ele precisa criar um método de que ela consiga olhar, e ela também precisa se autodisciplinar para começar a anotar. Gente, se a pessoa não consegue ter noção da passagem do tempo, porque nós que não temos nenhum problema, você consegue, né? Você olha assim, você tem a noção. Poxa, já passou mais ou menos tanto tempo. Normalmente a gente acerta. Mas só que pessoas que têm esses problemas, eles não conseguem ter essa noção de passagem de tempo. Então ela não sabia que horas ela tinha dado remédio pro filho dela. Olha que situação, né? Podendo dar um remédio excessivo pro filho ou de menos, enfim. É um problema sério. Então, essa rotina precisa ser adaptada
porque, como eu disse, ainda não encontramos um milagre para descalculia. Então, nós não vamos ter aí um remédio que sane esse problema, que esse problema seja sanado só tomando esse medicamento. Não, a gente não sabe. E também não tem noção de que se consegue reestruturar as comunicações neurais de forma que essa pessoa fique boa, podemos dizer assim, apesar de não ser uma doença, como eu havia dito, tá? Então vamos lá. E essas intervenções vão precisar acontecer, tá bom, gente? Eu acho que eu falei tudo. Alguém tem dúvida, pergunta? Mais uma vez, livro que eu falei, Jussara Bernardini, ele vai entrar em contato direto com a acalculia, com a descalculia. Ela vai trazer essas definições. Aqui no final do livro, ela vai trazer intervenções, tá? Ela associou algumas intervenções, só que ela não ela não fez faculdade de matemática, se eu não me engano, ela não fez faculdade de matemática, tá? Então, gente, vocês que vão ver essa live depois, você, Antonelli, que é da área da matemática, vamos militar por essa causa. Vamos falar mais desse assunto, vamos divulgar mais esse assunto para que isso mude, tá? Ninguém tem dúvida, né? Tem mais alguma dúvida? Acho que as perguntas todas foram respondidas. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Gente, somos 7 pessoas. Estou muito feliz. Eu acho que é isso, gente. Acho que eu nem sei que horas são. Deixa eu ver as horas. Ó, já estamos indo para 1 hora de live. Falei a beça. Mas acho que deu para esclarecer. Pretendo refazer essas lives, porque cada dia vai chegando pessoas novas aqui no meu Instagram. E eu vou fazer. Ver se eu faço uma live. Espera aí só um minutinho que o meu assistente Juan, que é meu filho, tá aqui. Fala, Juan. Ai, tem umas perguntas aqui que eu não tinha visto. Deixa eu voltar aqui. Ah, aqui, ela falou aqui agora. Peraí, deixa eu voltar aqui. Trabalhando horários fechados, né? Você tá situando ela. A Ana, ela tem descalculia, gente. A filha da Yara também acabou de me falar. E a Antonelli, ela é professora de matemática, mestre em matemática. Como eu disse, tem gente que não gosta tanto que eu sou detalhista, né? Mas é bom. É bom porque ajuda. Ai, que bom! Ah, então você já tá se posicionando. Então, somos mais fortes agora. Conheci alguém que tá lutando por essa causa como eu. Antonella, esqueci de onde você é. Esqueci completamente. Gente, tem uma outra coisa que eu queria falar aqui, que eu vi aqui. Uma outra coisa que eu até postei, foi essa semana. Quando a pessoa tem problema de aprendizagem, gente, não adianta ficar muito tempo insistindo com conteúdo, com aquele determinado conteúdo, porque aquilo cansa, aquilo estressa, a criança já tem problema de aprender a matemática. A criança, isso daí, gente, vale para quem tem dificuldade de aprendizagem também, tá? Porque quando a pessoa, ela tem esse problema, já não gosta da matemática, já tem essa dificuldade de aprendizagem. Então, gente, nós precisamos ir devagar com coisas divertidas e mesmo as estratégias que são divertidas, não ficar muito tempo, ficar ali coisando a cabeça da criança ou do aluno para que ele não se canse e tome mais raiva ainda. Eles precisam muito conhecer sobre esse assunto, afinal, eles que farão intervenções a respeito do assunto, né? Porque isso. Ai, gente, obrigada. Isso. Eu, inclusive, vi... Tem um Instagram aqui que é Matemática por Elas, se eu não me engano. É um grupo de meninas que fazem faculdade de matemática. E elas se juntaram para poder falar de diversos assuntos a respeito da matemática. Então, o que acontece? Eles colocaram uma estratégia de estudo que eu achei muito boa. Eu vou postar para vocês. Vou postar no Story, tá? Aí eu marco elas e vocês vão lá e ver a publicação completa. Ela falou assim, Ai, meu Deus, caiu aqui. Juan, foi o Juan, gente. Porque o meu negocinho
de segurar o celular, quebrou. Aí ele pegou aqui, mexeu na cadeira, pronto. Que tá tudo gambiarra aqui, né? Sabe como é que é? Vou segurar aqui pra gente tá terminando a live já. Então, elas colocaram uma estratégia muito legal relacionado ao tempo que você vai estudar. Se você precisar estudar 2 horas por dia, elas falaram pra você estudar 30 minutinhos, aí pausa, faz alguma coisa. Tá direitinho. Eu vou postar no story assim que eu acabar aqui, que eu tirei print, que eu achei o máximo, aquilo dele serviu até pra mim. Aí, você acaba estudando ao longo do dia 2 horas, sendo que não foi aquelas 2 horas maçantes seguidas que cansa, que estressa, que cansa qualquer um, né? De ficar muito tempo focado. Porque o cérebro, ele precisa respirar para ele conseguir aprender. Não adianta forçar, porque dá pânico, tá? Então é isso, gente. Mais alguma coisa, mais alguma pergunta? Senão eu vou estar encerrando e eu marco outro dia pra gente fazer a live. Enquanto isso, eu vou fazendo pequenas lives mostrando pontuações para professores e pais que devem fazer na hora de ensinar matemática, que foi o que eu fiz sobre classes e ordens, a adição e da subtração, da multiplicação, que são pequenas coisas que às vezes a gente passa direto e aquilo dali o seu aluno, por causa de uma pequena coisinha, ele poderia ter aprendido de repente aquele conteúdo, tá bom, gente? Bom, acho que é isso, né, gente? Gente, então, é isso. Eu tenho o hábito, todas as vezes que eu faço live, eu encerro fazendo uma oração. Então, você que quer orar comigo, vamos terminar essa live orando para que esse conteúdo, porque eu sou cristã, eu sou evangélica, tá bom? Isso, tá bom. Fala comigo pelo direct. Sou cristã, eu sou evangélica e eu gosto sempre de terminar a live fazendo uma oração para que esse conteúdo alcance as pessoas certas, tá bom, gente? Então vamos fazer a oração e se você quiser participar comigo, você fique aí e depois disso eu vou estar encerrando, tá bom? Um beijo pra vocês. Foi maravilhosa a live, foi melhor, acho que foi mais descontraído que das primeiras vezes. Eu tava muito nervosa, que eu não tava acostumada e dá muito nervoso, porque ficar aqui, só vocês aí falando, mandando uma mensagenzinha pra gente aqui não é mole não, ainda mais quando a gente tá acostumado. Mas a gente vai perdendo a vergonha e o negócio vai ficando mais natural, né? Então vamos lá, oremos, gente. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa live, muito obrigado por todos que chegaram até aqui, muito obrigado por todos que participaram. Senhor, alcance pessoas através desse conteúdo, que o Senhor possa alcançar as pessoas que estão realmente precisando desse conteúdo, alcance esses pais que às vezes vão estar em um momento de desespero, em um momento de não saber o que fazer, que eles encontrem esse Instagram e eles encontrem respostas, e não só respostas, também possam encontrar conhecimento também da tua palavra. É isso que eu te peço, Senhor. Alcance e abençoe a vida de cada um que esteve aqui comigo nessa live e que eles possam ter todas as áreas da sua vida alcançadas pelo Senhor. Senhor, é tudo isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém, gente. Um beijo. Muito obrigada pela atenção, gente. Tchau. Minha mãe aí, ó, gente. Tchau, gente. Até a próxima.